Esse vídeo aqui é um vídeo que eu ia fazer. Pensei em fazer um a um, né? Mas não sei se vale a pena não. Então é mais para um registro assim. Basicamente é sobre. É como se fosse uma propaganda própria, né? Afinal, se eu faço um monte de resenha aí, não sei o que lá. Fiz propaganda até pro Elcio, né? Tá na hora da propaganda própria, do pouco que eu lancei aí. E aí eu vou começar com um assunto relacionado, na verdade. A minha biblioteca sempre foi bem pequena, excetuando a biblioteca de livros de RPG, que é a minha área de interesse, pra falar a verdade, né? E os livros de geografia eu acho que eu não tenho mais nenhum dos que eu tinha, que eu usei também em trabalhos e tal, assim, não são grandes coisas, mas por exemplo, tinha um da área de climatologia, né? Então foi uma área que eu fiz, até acho que citei em algum vídeo aí, a área que eu fiz o trabalho de graduação individual para fechar a graduação, o bacharelado. Eu acho que eu não tenho mais nenhum desses livros, não lembro quantos são, no mínimo dois, acho que entre 2 e 4, eu não me lembro direito, realmente não me lembro. No mínimo 2 eu lembro, que era este de climatologia e um outro do IPEA, que eu usei bastante, até que tinha dados interessantes. Já tá meio defasado, né? Porque 20 anos atrás, mas era interessante. Eu usei até no mestrado um dos mapas, porque a professora explicou a metodologia que ela usava, né? Explicou toda a parte teórica e eu achei mapas lá com problemas, eu usei no trabalho para mostrar isso. Mas eu acho que eu não tenho mais esses livros. E fora ficção, né? Fantasia, ficção, né? Literatura, RPG e geografia, político, eu tinha só esse livro aqui que eu falei em algum vídeo que eu comprei porque eu achava bonito, a capa bonita. Tava na banca do japonês lá da esquina, na Moca, eu acho, eu vi, eu falei, nossa, olha essa capa, gostei. E eu fui lá e comprei. Bonitão, bonitão. E assim, é um livro barato, claro, da editora La Fonte. E porque ele é um livro ridiculamente pequeno, né? É praticamente um panfleto, como muita gente fala assim, né? Praticamente um panfleto. Ele tem aí 95, 6, 98 no total com a contracapa, 96 páginas, e muito mais da metade é só de prefácio das várias edições que saíram, né? Então aqui, ó, prefácio da edição de 1883, escrito por Engels. Prefácio, ó, pelo Engels. Prefácio da edição de Londres, lá, 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 lá. E aí o livro só começa mesmo na página 43. E aí ele tem a parte 1, burgueses e proletariado e proletários. É bem curto. A parte 2, proletários e comunistas. E a parte 3, literatura socialista e comunista. Aí entrou o 2, o socialismo conservador ou burguês. E o 3, o socialismo e o comunismo crítico utópicos. Aí tem o 4, posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. E aí encerra. Então é isso, na prática ele tem umas 43, acaba no 89, tem aí 46 páginas, assim, é muito pequeno. Então, se tem alguém que tem interesse em saber, né, o que eram as ideias de Marx e Engels, esse livro é o ideal. Ele é extremamente barato, você deve achar na internet também. Se você achar um com a capa bonita, assim, e quiser comprar por causa da capa, vale a pena, né? E aí, enfim, esse é o único livro que eu tenho aqui ainda, né, que não é de RPG nem de literatura. Acho que eu tenho o meu livro O Hobbit, nem tá aqui também. Eu pretendo dar pro meu filho ler um dia, mas acho que tá na casa do meu irmão, tem que falar com ele lá. Tá tendo jogo do Corinthians, né? Mas como não é canal aberto, nem adianta. Corinthians e Palmeiras. Já tomou um
já que tá aqui xingando, porque tomou um. Deixa eu dar um silenciar aqui, senão vai ser um atrás do outro. Enfim. Aí sim chegamos na. Eu vou começar pelo misto aqui. Porque assim, a gente participou um do livro do outro, um pouquinho, né, entre os meus irmãos. O Plínio não lançou nenhum de RPG ainda, mas ele lançou esses gibis aqui, né, esses HQs. Vamos ver aqui. Vírus Selvagem, ele lançou. Tá? Um de dois. Depois de um tempo ele conseguiu lançar a parte 2. Isso aqui tá para vender na Amazon, eu deixo os links. No formato digital. No formato digital a gente conseguiu imprimir de boa, mas o formato de esse que você está vendo aqui, né, o físico, isso aqui é só cópia do autor, né, porque ele não conseguiu mexer em sangria e não sei o que, e aí assim, HQ você tem que mexer em sangria, você não tem outra opção lá, né? Se você joga um PDF pronto lá, vai ser recusado sem sangria. A gente não conseguiu, né? E aí, bom, vou dar uma amostra da arte dentro. Eu gostei. Eu achei assim que teve um ou outro quadrinho que foi mais na pressa, na minha opinião, mas tem alguns outros com arte final. Mas eu gostei muito das cores do Plínio, cara, dos efeitos, dessas paradinhas assim, ó, essas paradinhas aqui, ó. Achei bem legal fazer esse tipo de coisa. Não ia fazer com facilidade, não. E qual que é a história por trás disso daqui? Foi uma das poucas aventuras. A gente tem vários cenários que a gente traz da infância, né? Como eu disse também em outros vídeos já, a gente tinha um mundo imaginário na cabeça que a gente começou a fazer quadrinhos, que começou com uma paródia, não é uma paródia, uma homenagem, vamos dizer assim, né, ao personagem do Maurício de Souza, o Louco. Começou, o Plínio se apropriou do Louco, ele virou um vilão alienígena, invasor da Terra, e a gente brincava disso como se brincasse de polícia e ladrão, né? Então a gente pegava a régua para brincar de espada, uma máscara qualquer, a gente tinha do Change Griffon, aí eu tinha do Destro, a do Sci-Fi, Comandos em Ação, eram essas três. Acho que até contei a história que quando eu bati na cara do Plínio na régua achando que não ia machucar, porque aquilo lá pra mim era um elmo, o coitado chorou. Então a gente brincava disso e aí a gente escrevia e a gente acabou, vou inventar uma palavra aqui, a gente acabou adultizando essas histórias. E aí a gente tem muito disso. O Elcio, eu acho que eu também mostrei, ele tem no Facebook, ele publicou umas versões dessas histórias mais recentes que ele estava colorindo no computador e colocando lá, mas não colocou para vender. E para entrar nesse HQ, né, a gente tinha também um mundo de super-heróis, nossos próprios super-heróis, cópia da Marvel total, né? E muitos dos personagens eram cópias descaradas. Depois a gente foi alterando uniforme, alterando poderes quando dava, fazendo uma coisa ou outra. Mas, por exemplo, Garra do Plínio era uma cópia disparada do Wolverine com 4 garras. E cada um tinha seu Wolverine, né, nos grupos. O meu era o Espinha de Ferro, a diferença que ele tinha duas lâminas sem sentido nas costas. Mas o uniforme era bem diferente. Ele tinha feito um uniforme meio que parecia... Bom, ele era todo branco para começo, né? O que me lembra o Cartas Selvagens, o cara falando, o cara tem um uniforme branco, o cara e entra na porrada, ele vive manchado de sangue. Cartas Selvagens tenta trazer isso para a realidade, né? Esse personagem com certeza o uniforme vivia tingido de vermelho. Enfim, e aí a gente tem esse mundo Marvel copiado, né? Que é o nosso próprio mundo, não tem um nome específico, a gente chama de LEP.
Lucas Elcio Plínio, o nome da nossa editora, entre aspas, né? Essas publicações estão tudo do selo LEP. Aliás, existia uma editora muito antiga, o nosso dicionário de inglês que o meu tio trouxe lá, que eu joguei Chrono Trigger olhando nele. Aprendi inglês ali, aliás, boa parte do que aprendi. Esse dicionário era LEP. Eu acho que não existe mais essa editora, LEP. Existe a nossa hoje, substituindo. E eu nem sei o que significava essa editora LEP, não lembro de ter. Era alguma coisa paulista? Não sei. Era bem antigo, aquele dicionário devia ser da década de 50, não sei. E, enfim, esse nosso mundo, a gente tentou também dar uma adultizada nele, né, em parte. Mas não muito, foi uma coisa que a gente foi largando, né, e a gente começou a escrever mais e adultizar mais nossos escritos de RPG, dos nossos mundos de RPG. E isso não foi muito pra frente, né. Embora a gente tenha jogado campanhas de GURPS principalmente, de RPG focadas aí, vez ou outra focados nos nossos mundos dessa que não era de fantasia medieval, esses daí, né? Super-herói ou esse de alienígenas. E esse de super-herói, eu narrei um pouco mais de aventuras nessa. Esse HQ aqui sai disso. Foi uma das histórias mais recentes, né, nesse mundo de super-heróis nosso, e que eu estava jogando com o Vinícius, o Elcio, né, meu irmão do meio, e o Paulo Henrique. Foi isso. Foi essa, foi um misto. Foi essa. E a ideia era de multiverso, né? Porque assim, quem leu Marvel sempre pensou em multiverso, tá? Antes de quem só viu isso no cinema, quem lia Marvel sempre pensava em multiverso, tá? E aí, essa aventura em específico, a ideia por trás era que fosse o nosso, foi mais uma ideia de adultificação, né? Foi pegar o nosso mundo e jogar ele dentro de Cartas Selvagens, tá? Essa foi a ideia, tanto que daí o nome, que eu falei, Plínio, cuidado que você vai tomar um processo aí de plágio. E aí, assim, como a ideia de multiverso não necessariamente era no mundo dos caras, né, do Martin e da galera lá do Cartas Selvagens, poderia ser, a gente poderia levar isso daí, montar livros e tal, e levar para os caras de Cartas Selvagens, né, principalmente porque é focado no Brasil, e conversar com os caras e se bobear, poderia dar certo, os caras aprovam, falam, não, vamos lançar um livro Brasil. Até hoje eu acho que tem um romance, tá, que eu vi muitas críticas de brasileiros que leram, porque foi um gringo que escreveu, criticaram bastante o pessoal, um ou dois caras ou três que eu vi. Um deles, acho que eu não lembro se ele estava no LinkedIn, né? Eu ia até conversar com ele, porque ele explorou bastante nessa parte de super-heróis aí, enfim. Então tem um romance de Cartas Selvagens que é no Brasil, e daria assim, mas assim, como a gente trabalha, né, o Plínio então, que fez isso daqui, é uma chibata violenta, porque controladoria financeira, essas áreas que ele trabalha aí, não adianta, a empresa que trabalha é sempre uma chibata violenta. Então não adianta muito ir atrás dessas coisas, eu com o filho então piorou. O Elcio que teria mais tempo, que virou psicólogo agora, né? Acho que seria também difícil. Mas o Plínio conseguiu lançar isso aqui, e foi em cima de um roteiro dessa aventura, que era basicamente isso. Eu pedi para os caras fazerem eles mesmos em Cartas Selvagens 250 pontos, né, de GURPS, que é uma campanha de nível de poder baixo, que é sugerida lá, né, o nível de... Em GURPS não tem nível de personagem, né, que nem a Dungeons and Dragons. Tem quantidade de pontos, então um humano normal normalmente tem 25 pontos, quando você faz um cara meio heróico 100 pontos, quando é super herói começa em 250, e aí é sugerido até 500 ou até 1000 se você quer fazer uma campanha Dragon Ball, mas já vou avisando que Dragon Ball com 1000 pontos não dá, tá? Você para ali no Raditz, você olha lá, depois não tem ponto que cubra aquilo.
E aí eu fiz esse roteirinho, eu fiz um roteiro, dessa vez eu escrevi um roteiro meio extenso, até grandinho, pra depois montar a aventura. E ela envolvia o Dr. Tachyon, né, visitando o Brasil. E a ideia era que o vírus, um surto de vírus, tivesse, eu adaptei uma linha cronológica do Brasil. E você tem outros surtos de vírus selvagem, né, em Cartas Selvagens, de esporos. É um vírus que pode ficar preso em esporos e depois ele é libertado e causa outro surto. E aí eu fiz esse roteirinho, e esse roteiro envolvia um grupo de vilões. O Plínio refez até a capa, mas vou mostrar aqui uma arte interior que é meio que satírica, tá? Ele fez a capa alternativa. Por quê? Porque, como eu disse, a gente era moleque, né? Aliás, eu até citei, tem uma HQ minha que desenho até hoje, que um dia eu vou mostrar, mas é capaz do Jefferson Costa me processar. O Jefferson Costa é um amigo meu que eu já citei aqui, lá da escola, que ele realmente seguiu nessa área. Ele desenhava 200 vezes, milhões de vezes melhores que nós três juntos, né? Eu, o Plínio e o Elcio. Embora eu acho que o Plínio, em figuras humanas, o Plínio foi chegando perto do Jefferson, tá? O Elcio ficou no meio ali. Eu acho que o Elcio, a arte dele é mais bonita em monstros, paisagens, e humano chega mais perto, mas ainda está um pouco abaixo dos dois. Os dois têm muita criatividade, assim, em figuras humanas, para mim, indumentária, sabe? O Plínio e o Jefferson, acho que tem muito. O Jefferson, né, trabalhou com isso a vida toda, então está em outro nível, outro patamar. E o Jefferson, ele ganhou o prêmio Jabuti aqui no Brasil, né? É um quadrinista renomado já. Ele desenhou Jeremias, Pele, acho que foi o primeiro assim que deu uma bombada monstro. E ele tem vários projetos pessoais, Rosa, Cravo, não lembro, minha memória é horrível. Tem uma do Shakespeare, tem uma que ele fez parceria com os gringos. A do Shakespeare acho que foi com o brasileiro, né, A Tempestade. E a outra é de steampunk, que ele fez com um gringo. Eu gostei, eu comprei acho que esses dois. E eu tenho que ver com essa também, não estou achando aqui. Acho que ficou com essa. Tem que ver com ele. E aí eu tenho um HQ guardado aqui que o Jefferson desenhou comigo. E esse safado ficou famoso. Eu posso envergonhar bastante ele com esse HQ. Embora os desenhos dele sejam bons, ele desenhou as pressas zoadas, e era uma coisa antiga, copiando o estilo Marvel. Ele, com certeza deve encarar como uma fase de ameba dele na evolução. E é claro que os meus desenhos estão horríveis perto dos dele, né? Dos desenhos dele. E ele acho que eu fazia estilo Abril Jovem, então eu enfiava 3 histórias de grupo diferentes no mesmo HQ. E o Jefferson desenhou uma dessas. Ficou bem legal, aliás, tá? Um dia eu mostro aqui, embora ele possa me processar. E aí, porque eu falei isso por causa do Jefferson, tá? Do nosso mundo, né, de HQ. O Jefferson desenhou também. E aí, por quê? Porque nessa época a gente copiava muito a Marvel. Então essa aqui é a capa alternativa, que ele colocou aqui bem de maneira satírica, né? Que ele não usou. Porque dá uma olhada, né? A gente tinha muito personagem ciclope, tá? Muito personagem ciclope. O Plínio tinha o Jato, que era um cara com super velocidade que tinha rajadas óticas. Era uma mistura de Mercúrio com Ciclope, e tinha um uniforme verde com óculos, só que o olho era separado em 2 buraquinhos. O Elcio tinha o Laser, que depois ele mudou o uniforme, mas ficou praticamente uma segunda versão do Ciclope. E eu tinha um vilão que não tinha nada a ver com o Ciclope fora o uniforme, tá? Nada. O que tinha a ver? Ele conseguia soltar a rajada, né? De energia, rajadas de energia. E aí ele costumava usar o visor para focar isso, mas ele não necessariamente precisava usar. Ele usava mais para focar. Ele podia usar mão, podia usar qualquer coisa. Ele preferia o óculos que o visor, que dava mais acurácia aí. Mas os poderes dele não tem nada a ver. Ele ficava gigante,
Ele tinha um controle, ele era um apocalipse mais ou menos, tinha um controle molecular do corpo, esse tipo de coisa, tá? Então, uma mistura de Henry Pym com Scott Summers e Vilânico, tá? Ele era o líder dos Esmagadores, um nome bem ridículo, a gente tinha um chavão, né? Mas a ideia que eu tive ao fazer essa aventura era trazer para o Cartas Selvagens e ficar numa abordagem mais real. Então esses vilões, eles tinham várias, e eu fui desenvolvendo, né? Porque antes eles eram os vilões e a gente não tinha história por trás do que foi, né? Enfim, eram os gibis muito simples que a gente desenhava só pro prazer de desenhar um super-herói. E aí eu fui fazendo o background dos caras, por que eles eram vilões, por que eles... E aí eu consegui, puxando para o Cartas Selvagens, deixar mais realista isso, né? Os caras são infectados numa jornada em busca justamente do vírus que eles estavam... Os caras eram meio malucos, já tinham... Então tem um histórico de cada um deles. E é claro, é desperdiçado numa aventura de RPG, porque você não sai contando para os jogadores a história de cada um dos caras. Depende se vai ter investigação, depende, né? Então a aventura nem era muito isso, eu mais escrevi para me divertir do que a aventura era focada nisso. A aventura era mais focada em parar os caras antes que eles arrebentassem tudo lá, né? E aí, enfim, ainda me lembro como que a personagem bizarra do Vinícius, que era uma moça, uma moleca, uma adolescente, com aparência de onda, com um corpo de cobra, que se teleportava, gostava de funk, enfim, era órfã. Sim, porque o Vinícius recusou a fazer ele mesmo, tem disso. O Elcio fez ele mesmo. Eu fiz eu mesmo como NPC, mas não ia entrar nessa aventura, talvez ele aparecesse em outras. E o Paulo Henrique fez ele mesmo, né? O Paulo Henrique ficou meio que um lobisomem lá, com problema de audição. Nossa, Cartas Selvagens zoa, cara. Cartas Selvagens zoa, você sai sorteando. Na maioria das vezes você vai ser um coringa, né? Porque assim, a grande maioria das pessoas em Cartas Selvagens morre com o vírus. Tipo 90, 75, eu não me lembro, perto dos 90. Tirou a chamada Dama de Espadas e morre. E aí você tem, sei lá, uns 15%. Então era menos que 90, né? Uns 15, 10, eu não lembro, tá? Mas era uma coisa muito pequena de coringas. Coringas que eram quem tirava o coringa, entre aspas, né? O vírus transformava essas pessoas, deformava e eles ganhavam alguns poderes. E você tinha os ases, que era muito difícil ser as, né? Eu lembro que da primeira vez que eu pedi para os caras fazerem personagens, só o Plínio e o Elcio, né, em casa. O Plínio conseguiu tirar um as, acho que era Laserman o nome do as dele. E o Elcio era um coringa. Fez um coringa, né? Tirou um coringa. E aí, é claro que os três tiraram coringa dessa vez, o Paulo Henrique, o Vinícius e o Elcio. E aí o Elcio fez ele mesmo. Ficou bem legal, porque assim, tem uma coisa por trás de Cartas Selvagens que uma das hipóteses que está em jogo é que os poderes que os caras obtêm com o vírus, eles estão ligados ao inconsciente e à mente, tá? Então é uma hipótese, tá? Que está lá nas histórias. E aí foi bem legal, o Elcio fez ele mesmo, ele tipo, é um fantasma, ele era invisível, pegou invisibilidade, pegou insubstancialidade, aí raramente ele conseguia interagir com o mundo real. Fez um personagem bem, não muito bom para jogar, mas com interpretação legal. O Paulo Henrique ficou meio esse lobisomem e o Vini se recusou a fazer, ele mesmo fez uma personagem que era essa funkeira com corpo de cobra aí. E eu lembro que ela matou um dos personagens principais, se eu não me engano foi o próprio Esmagador, teleportando o cara pro espaço e largando ele lá, tipo, na estratosfera, na troposfera. Era eu não sei se era, eu não lembro qual que era. Eu sei que eu lembro que eu fui pesquisar na época se o cara pegava fogo ou não. E a gente não tinha IA ainda fácil, era difícil achar para decidir na hora. Se soubesse que ele podia fazer isso, eu teria pesquisado antes para ver se o cara queimava ou não, mas de qualquer jeito ele morreu, né? Enfim, e aí
Por que eu gostei disso daqui? Porque o Plínio, ele viu o roteiro e falou, cara, me passa isso aí. E aí ele resolveu fazer, né, HQ, adaptando para não ferir direitos autorais e a chamada licença poética, né, ele não incluiu os caras, os PCs, e ele preferiu fazer a história um pouco antes do conflito, né, a criação desses caras, desses vilões. E eu achei que ficou bem legal, né, a capa da segunda parte. Eu falei pra ele, me lembrou o Art, que era um mutante Morlock, criança dos esgotos, mas ele é na verdade um dos vilões principais aqui, e que era um vilão que não existia na primeira formação do grupo, né? Lá na época de criança, esse era o personagem que não existia, se eu não me engano, tá? Ele foi o único que foi inserido depois aqui, e ele ajuda a encaixar tudo, a fazer os caras a ter mais sentido a coisa, entendeu? Pra mim é um dos personagens mais importantes desses vilões. Eu acho que na aventura mesmo lá com os caras, ele foi derrotado, mas não foi morto, foi obrigado a recuar, alguma coisa assim. O resto, a maioria morreu, né? Eu fiz uma aventura bem polêmica, bem pra adulto mesmo, porque um dos caras era bem bruto, e ele tava raptando as mulheres da cidade, e tinha estupro e tal na história, era bem pesada a história assim. E esse cara, com certeza, os caras deram o cabo dele, né? Esse aqui tá assinado pelo Plínio. Tem a assinatura do Plínio aqui. Tá aqui, assinatura dedicatória. E aí, enfim, esse daqui é o primeiro, eu achei bem legal. O próximo projeto do Plínio, acho que vai ser do mundo de RPG dele, não vai ser isso daqui. Mas daqui seria legal. Ainda é perigoso isso daqui, porque a origem é muito parecida, porque era o que eu estava fazendo, com cartas selvagens. E aí fica meio assim, dá para pensar em levar adiante, né? Porque é muito parecido. Mas enfim, eu gostei da abordagem, foi uma abordagem meio de Alien, tá ligado? O primeirão Alien da Sigourney Weaver lá. Achei que foi uma abordagem legal desse tipo. E assim, é legal que ele guardou, né, a arte dele, publicou lá. Acho que até vendeu umas edições diferente de mim. E do Elcio, acho que o Elcio vendeu algumas, o meu não vendeu nada até hoje, nunca, a não ser colegas de trabalho, amigos, né? Obrigado aos meus colegas de trabalho e amigos. Mas eu avisei todos eles antes, cara, quem leu não gostou do livro. E os caras foram lá e compraram assim mesmo. Enfim, eu vou chegar nele porque que os outros não gostaram. Então esse é o híbrido. Aí tem esse daqui, né? Esse daqui, Contos dos Reinos Sombrios. Então esse daqui é um cenário que eu pretendo ainda lançar, mas ele é um cenário complicadíssimo de lançar, porque ele é focado em multiverso, ele é focado em deixar em aberto qualquer coisa, tipo o Conan pode estar aqui, o Mickey, tá, o Mickey é exagero, mas o Conan pode estar aqui, os Thundercats, quem mais aí no Terceiro Mundo lá, né, Thundercats, tem mais, tá, que eu tava lembrando, o Castelo de Grayskull, tinha coisas desse tipo, porque a ideia era que era um nexo de multiverso, assim, né? Então ele é bem complicado de publicar, mas eu estou pensando em publicar deixando de fora esses personagens, deixando aberta a possibilidade, mas sem precisar descrever esses personagens que entram e tal, e mesmo assim eles não têm uma influência muito grande na história principal, assim, então daria para fazer sim, mas ele está em segundo plano. Eu pretendo terminar o Dragon Contest lá antes, né, que foi o primeiro. Os dois são cenários com um espaço físico menor, né, que a ideia era umas mini Austrálias, assim, de uns continentes meio Austrálias, e que eu quis fazer antes. O principal meu, que seria os Reinos Místicos, aí é o que eu vou lançar com 80 anos, se eu conseguir, só porque ele é gigantesco e embora seja o meu principal, onde que eu foco mais, ele é o que tem menos coisa escrita e é o mundo maior de tudo, então é complicadíssimo. E aí isso daqui eu fui publicando coisa no blog, né? Tem até na descrição do canal aqui, é o Osgoratio, que é meu blog desse cenário em específico. E aí eu
fui fazendo uns contos na época. Eu queria escrever contos, eu fui escrevendo conto e colocando lá. Então, eu peguei 3 desses contos, coloquei nesse livro aqui. Esse livro ele não tem aquele esquema da Kindle para eu poder fazer promoção, porque a licença dele é uma licença aberta, ela foi publicada em outros lugares, então não tem esquema de promoção. E aí eu coloquei três públicos que está lá no blog e adicionei um conto mais longo que os outros, né? Esse eu tenho aqui, né? Ele é mais longo que os outros. Esse eu tenho em PDF. Não. Tem a versão em inglês que eu... e aí sim, o Vinícius, eu pedi pro Vinícius traduzir para mim, né? Porque ele topou e tal, eu não ia traduzir. E... tá aqui. E ele fez essa versão traduzida aqui para lançar nos Estados Unidos, lá no mercado dos Estados Unidos. Tá lá. Também não vende, tá? Por isso que eu, se tiver, tem uns centavos lá para entregar pro Vinícius. Enfim, não precisa. Que o Vinícius não fez questão de receber seus centavos. E aí eu tenho aqui, então, esse primeiro, tá tudo lá no blog, né? É livre. Então, a capa é do Plínio, né? Eu pedi pro Plínio uma arte. E aí, como eu peguei essa arte, eu fiz o quarto conto baseado nela, que são uns monstros sapo, né? Que tem origem no AD&D e a gente não pode usar os nomes, claro. Então não uso o nome, mas são slides, né? Um slide vermelho e um slide azul. Eu gostei bastante dessa arte aqui, embora a Yagra, minha penta, ficou, você pegou a mais fraca, a arte mais fraca. Não acho. Embora eles sejam todos, ele tem uma outra anatomia maluca, eles são extraplanares, né? E aí a primeira aqui, a adaga invisível. E aí eu tinha ideia de, no blog, lançar com cada conto, lançar um monstro, né? Então esse daqui foi meu último conto lá, adaga invisível. Tá. Eu gostei desse conto, assim, gostei mais do que dos outros. Acho que foi um dos que eu mais gostei, que eu fiz. E aí eu lancei a Aparição Cinzenta, que era um monstro que eu tava pensando, que é tipo como se fosse um Banshee, né? Só que é como se fosse um espírito, mas não é Banshee. Então é um morto-vivo élfico que não é uma Banshee, é um espírito. Tem Sob a Rocha Negra, o segundo conto aqui, que pela ordem de publicação lá no blog seria o segundo também. É sobre, porque eu queria focar aqui nos anões inconstantes, né? São os anões meio malucos desse cenário de Asgoratyr. Asgoratyr é um nome que eu lembro que foi influenciado por Dungeons and Dragons. Tinha uma criatura que chamava Asgorath, né? E eu não lembrava de onde era, tal, mas eu acho que é uma divindade dracônica. E aí essa daqui, além de ser para focar nos anões, né? Esses anões inconstantes lá do reino do nordeste do continente. Então é uma espécie de anões que, assim, enquanto as outras se ferraram muito, meio lembra um pouco Forgotten, tomaram muito pau, lembra um pouco Tolkien, né? Esses carinhas aqui, eles saíram para a superfície e saíram dominando terras, cara. Então eles são bastante diferentes do restante de seus primos anões. Tem uma existência conflituosa entre os anões, mas eles tendem a não entrar em combate mortal com anões, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui, porque eu peguei 2 nomes de personagens de 2 amigos nossos, né? O Nalcaim é uma homenagem ao meio quilo, o Renato, que tinha um anão com esse nome, eu não lembro em qual campanha. E o Guimo, uma homenagem ao Sander, que tinha um personagem com esse nome, um anão também, né? Na minha campanha principal. Era como se fosse um paladino de anão em segunda edição, não dá? Era um guerreiro clérigo Vindicator, não, Champion, que é como se fosse um paladino, né? O Guimo tá vivo ainda, a campanha tá semi-aposentado, vai ser papai, mas tá vivo.
E aí eu fiz essa homenagem e fiz uma brincadeira aqui, né? Porque tem uma história entre eles que eles acham uma moeda, eles praticamente brigam pela moeda, um pisa, empurra o outro para pegar a moeda. Esse cara é do sangue, isso aí. E aí eu botei isso daqui na história, mas enfim. Foi só uma brincadeira porque o foco é, é o dragão, né? São os anões. Então, e é um conto, é curto, e para passar essa imagem de perigo, né? Essa imagem meio trevosa do cenário de que é muito perigoso, e que o mal vence várias vezes. Então, nesses contos, a maioria dos principais aqui se dão muito mal. Aí tem a lenda do Christopher Blackburn. Ele também é um conto meio adulto, porque deixa implícito também que tem violência sexual no fim, né? Enfim, nem um conto aqui é para criança, né? Acho que na Amazon você declara lá, né, quem pode ler, quem não pode. Mas foi o primeiro, né? No blog ele tá com uma fonte bagunçada, mas eu gostei dele também. Foi o primeiro que eu lancei lá. Aliás, tem 2 estupros praticamente nessa história, né? Primeiro o guerreiro violentado pelas bruxas, e depois ele enfeitiçado violentando a rainha, né? Enfim, mas faz parte assim, da ambientação dark, assim, do cenário. Não é nada demais, tá? O cenário ele é bem aberto, você pode ter qualquer tipo de aventura, mas eu procurei deixar essa ambientação mais dark, assim. Não é uma coisa mais pro Martin do que pro Tolkien, né? É um negócio mais, assim, mais perigoso, menos heróico. Mas ainda assim, os personagens lá tem alguns bem heróicos. O Plínio tinha um paladino, Bel, que ficou preso num demiplano, num vilão inspirado naquele vilão de névoas de Caverna do Dragão, né? Eu acho que ele ainda tá preso no semiplano do cara, não me lembro, tá? E aí é isso. Esse é o conto que acaba aqui, né? Os que já foram publicados. E aí vem o quarto conto. Esse quarto conto é inédito, só tem aqui, que é o Caos nos Reinos Sombrios. E aí eu procurei colocar outras coisas, assim, nesse processo de adultificação desses cenários. Eu fui pensando nas origens dos nomes, né? No que poderia levar, porque assim, é tudo coisa de criança, adolescente. A gente começou a jogar adolescente, que é inspirado em outras coisas, então o nome vem de outros lugares, e aí é legal fazer essa adultificação para dar sentido para os nomes, né? Não ser só, é inspirado no céu, não tem graça nenhuma. E aí esse conto faz isso, tá? Ele bota realmente qual que é a origem do nome, o porquê que isso acontece. E eu trabalho com a cosmologia de Dungeons and Dragons aqui, então tem que tomar um certo cuidado, como eu falei, tem que trocar alguns nomes, mas ela é totalmente baseada na cosmologia de Dungeons and Dragons, porque é um cenário de campanha de lá, tá? E foi um conto que eu gostei bastante também, tá? Porque ele é um conto que é o vô do moleque, que é um aventureiro, contando pros netinhos dele a história. E assim, acho que ele é o único cara que se deu bem no livro todo, assim, porque ele ficou vivo, né? Todos os companheiros de aventura dele também morreram e tal. Mas o pessoal tava falando até no blog, conta alguma que os caras não morrem no final. Não no blog, mas no livro. O cara não morre no final, né? Spoilers. Enfim, ele ficou o conto mais vasto. E assim, o conto mais trabalhado, na minha opinião, que eu fui mais cuidadoso, assim, eu gostei bastante dele. Gostei mais dele do que de todos os outros. E aí foi isso, ficou esse livro de contos, né? Tem planos de fazer mais, porque é mais fácil fazer contos, tá? É bem mais fácil, né? Você pensa na história, você vai lá e coloca, você não precisa se preocupar com capítulo, não precisa se preocupar com nada disso, faz o conto e pronto. E é um livro de contos legal. Assim, eu tinha uma certa aversão a contos, né? Porque eu tinha tempo demais, quando era moleque, eu tinha solteiro, né? E aí eu tinha uma certa aversão a contos. Eu gostava de ler histórias mais compridas, né? Gastar um tempo ali.
Mas os contos que eu acabei lendo, os livros de contos, e eu lembro tem um amigo nosso, o Fernando Távora, ele tinha um blog só de contos, eu gostava bastante dos contos dele, na pegada dele, ele tem essa pegada bem diferente da minha, mas eu gostava dos contos, gostei bastante. E aí quando eu escrevi isso aqui, assim, acabou meu preconceito com contos, tá? Então, se um dia eu conseguir fazer outros contos, vou fazer, não tem problema nenhum com isso. Deixa eu ver quem que era esse daqui. Eu nem lembrava do nome dos personagens, cara. Minha memória é ruim demais, cara. Eu lembro do Rhaegal. Eu não lembro desse personagem. Que bizarro. Como é que eu consigo esquecer o próprio personagem que eu criei, cara? Enfim. E aí eu passo pra última parte. Depois eu separo em capítulos isso aí no vídeo lá, né? No YouTube. Que é a cereja do bolo. Porque isso daqui é bom que eu posso citar o meu outro amigo. Eu recomendo os livros dele, aliás, mais do que o meu. Isso daqui, não sei se todo mundo conhece, mas a Kindle ela faz todo ano praticamente um concurso e ela premia romances, né? Dando os 5 melhores. Claro que eu não fiquei nem entre os 5, mas eu resolvi entrar. Eu falei, vou entrar numa dessas. Só que foi brasileiro total, muito brasileiro. Assim, eu fui brasileiro, entregando na última hora. E foi muito corrido. E eu tava fazendo FATEC na época. Eu tava enrolado com prova, alguma coisa assim. Eu não lembro se eu tava trabalhando. Deixa eu ver. Que ano que saiu isso aqui, hein? Que ano que saiu isso aqui? 2018 ficou a versão impressa, então foi antes. Tava na FATEC. Eu acho que eu tava fazendo estágio, cara. Estágio de 6 horas. Não me lembro. Porque eu resolvi. Assim, eu trabalhei na área de geografia a vida toda e aí eu tava tentando. A minha esperança sempre foi de mesclar as duas coisas: programação e geografia. E aí eu entrei no estágio lá com esse meu amigo Sander de programação. Eu falei, não quero sair, cara, quero ir pra programação pra pegar no tranco. Eu preciso muito, às vezes, pegar no tranco. Por exemplo, a FATEC, eu entrei nessa faculdade pra pegar no tranco, porque estudar por conta própria é complicado pra mim. Eu preciso pegar no tranco mesmo. E o estágio é a mesma coisa. E no estágio você aprende muito, né, cara? Estágio é trabalho. As profissões de verdade você aprende no trabalho, você não aprende na faculdade. A faculdade te dá a base e aí você aprende no trabalho. E aí realmente, o que eu planejava funcionou. Eu aprendi bastante sobre programação ali. Então, MVC, essa chatice toda de arquitetura, chatice mesmo, tá? Não quero nem saber. Chatice de arquitetura de software, engenharia de software, de estrutura, blá blá blá, 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 blá. Chatice, cara. Aprendi essa chatice toda e tive o contato com Python, com um banco de dados SQL, que era o que eu precisava realmente. E por sorte ou não, ou destino ou qualquer outra coisa, ou competência, ou misturando tudo, depois em 17 eu entrei num trabalho que era exatamente a junção de geografia e programação. Eu tinha que cuidar do sistema, praticamente eu tinha que cuidar do fluxo de dados do sistema principal para o sistema de informação geográfica. E aí precisava manjar de SQL, de Python e de geografia, era bom. Não necessariamente, tá? É que os donos dos dados lá são geógrafos e eles preferem alguém que tem essa noção de geografia para trabalhar ali, mas em teoria se você bota alguém puramente programação, ele vai conseguir fazer, mas ele vai precisar estudar cartografia, vai precisar estudar projeção, datum, né? Ele vai precisar estudar. Tanto que a galera tinha uma versão a entrar em projeto que tinha que mexer com o mapa. Aí até hoje é assim, né? Um ou outro não tem muito problema, mas a grande maioria falava, não, vão me botar nesse projeto. E aí tava muito enrolado para fazer isso aqui, então saiu muito nas pressas. Mas isso aqui, a origem disso é assim. Eu ficava imaginando os diálogos na minha cabeça, imaginando, e eu ficava pensando onde eu vou colocar isso, né? Se eu faço uma aventura,
o que eu faço? E aí, tipo, eu ficava me divertindo com esses diálogos que eu ficava imaginando na cabeça. E tanto que eu perdi grande parte dos diálogos porque eu não anotei. Quando eu tenho o costume de acordar no meio da madrugada ou de manhã e escrever, principalmente depois eu tive celulares com blocos de anotações, até que eu perdia menos coisa, mas às vezes eu não fazia isso e eu perdi muita coisa, tá? Mas o básico dos diálogos eu guardei na minha cabeça, eles vieram parar nesse livro aqui, tá? Esse daqui é Oráculo Imperador. Essa arte aqui eu pedi pro Plínio, mas eu passei o esboço do que eu queria pro Plínio. E aí é praticamente uma arte final minha, mas não, a arte é minha, tá? Porque eu pedi pro Plínio, o Plínio desenhou uma bem legal, só que ele não batia exatamente com o que estava na minha cabeça. E eu peguei o desenho do Plínio, eu devia ter guardado, não sei se eu devo pra ele, mas estava bem legal, eu devia ter guardado, cara. É que assim, eu perco as coisas, não tem jeito. Mas eu peguei o desenho do Plínio e redesenhei ele com o que o Plínio fez, né? Então foi uma reinterpretação do desenho do Plínio, essa capa. Ela ficou meio pixelizada, mas foi perfeito isso, eu agradeço minha incompetência. Ficou pixelizado, mas é perfeito, porque isso daqui na prática é uma projeção holográfica, enfim, achei bem legal. E aí eu criei no Photoshop o restante, né? Eu peguei o congresso aqui, coloquei no fundo, joguei um filtro e coloquei a cara da Oráculo por cima. A Oráculo tem inspiração na Lady Pen, né? Do Torment, uma inspiração visual na Lady Pen, nada além disso, acho que nada além disso. E aí eu vou abrir aqui, tá aqui, Oráculo Imperador, PDF. Então esse daqui é o livro. E aí eu lancei, claro que eu não ganhei nada, né, no concurso, mas o livro ficou lá. E aí esse sim, ele tem toda a licença de Kindle lá, de 30% para Kindle, 70% para mim, ou inverso, não me lembro. Não lembro, tem uma diferença entre as duas licenças, mas não importa porque eu não vendo mesmo. Só que esse daqui eu faço promoção direta, de graça. Toma aí. Porque assim, você faz uma obra para os outros lerem também, né? Não é só para você. Disponibiliza. Ninguém vai gastar dinheiro. E com razão, muitas vezes com razão. Você vai comprar um negócio que não gosta. Se tem dinheiro sobrando, tudo bem, mas a maioria do povo não tem, né? E eu boto de graça mesmo, direto. Várias e várias vezes. E teve uma das vezes que eu não sei se algum professor indicou o que aconteceu. Que algum professor falou: olha, isso aqui é um exemplo de como não escrever livro, quero que vocês baixem e leiam. Eu até gostaria se um dia esse vídeo chegasse e alguém que falasse: olha, foi meu professor que indicou isso aí como exemplo de não escrever e sei lá, mas enfim. Teve um pico lá que de repente, quando eu botei numa promoção, normalmente pega umas 5 pessoas, tá? Eu deixo lá nas promoções da Kindle. E teve uma das vezes que teve um mês lá que deu um pico de 200 gentes lendo o livro, né? Eu até falei: nossa, que bizarro. Mas comprar mesmo só são os amigos, né, que compraram. E coitados, né, gastaram dinheiro. Acho que o Zeca comprou, acho que o Zata, o Alexandre Zata comprou. Não sei se o PH comprou também. Enfim, os meus amigos mais próximos de RPG e tal, é mais justificável eles comprarem só para ver as homenagens que tem a eles aqui, né? Porque, e aí sim, qual que é a história disso daqui? Pelo índice eu vou lembrar melhor. Então, como que surgiu essa ideia? Eu tava com essas ideias, e aí a Kindle lançou a promoção, eu falei: não, vou fazer. E aí tem um outro amigo meu que falou: vou entrar também, da FATEC, o Machado. Não é o Gustavo Machado não, tá? É o Jorge Machado, lá da FATEC, gente boa pra caramba. Era anarquista e tal. E aí ele sempre gostou de escrever, né? Ele escreve muito melhor que eu. Ele pesquisa e tal, ele tem repertório, ele tem muito repertório, cara, muito repertório. A linguagem dele é muito divertida. Às vezes eu acho que a trama fica meio bagunçada, eu não sei se ele lembra de todo o detalhe que ele colocou, mas, cara, é muito bom. E não é o estilo, assim, não é o estilo que me atrai. Eu gosto de sci-fi, gosto de fantasia, o estilo dele é um estilo podre, sabe,
da podridão humana, é meio Dostoiévski mais chutado. E enfim, quais são os livros que ele lançou, cara? Ele retirou, não sei porque que ele retirou. Ele retirou uns livros de lá. Da mesma campanha que esse, eu não lembro se foi o Voragem ou se foi o da Espiral do Suicídio. Eu acho que foi a Espiral do Suicídio que ele lançou. Eu achei muito legal, embora eu fiquei meio confuso, não tenho certeza se ele, eu fiquei em dúvida se ele se perdeu em algum momento ou fui eu que me perdi lá, tá? Mas eu achei muito legal. Só que assim, é bem podridão humana e é um negócio meio psicológico. Então, se você assistiu uns filmes do tipo, sabe o filme do que o Maquinista, que o Christian Bale que fez o Batman, o melhor Batman, né? Vamos dizer. O Christian Bale faz, é um maquinista, é um que ele é só, meu, o cara sofreu uma transformação bizarra física, né? Ele ficou magrelíssimo. Acho que ele ficou mais magro do que eu quando tinha 20 anos, que eu pesava 56, cara, sei lá. Ele ficou bizarro. E eu acho que os livros do Jorge seguem naquela linha, né? Pra quem assistiu, acho que vai conseguir ligar. Minha memória é horrível, só lembro que ele é um bem diferente, é um livro bem diferente. E ó, tem a Espiral do Suicídio aqui. O resto acho que ele tirou, cara. Anatomia da Tragédia eu acho que ele tirou. Então quem tem Kindle aí, quiser procurar depois, Espiral do Suicídio e Anatomia da Tragédia do Jorge Machado e o Voragem do Jorge Machado. Eu acho que ele tirou o Voragem e tirou a Anatomia da Tragédia, eu acho que só tá a Espiral do Suicídio, que foi dessa promoção aí, desse concurso. Ele pegou uma espiral de Fibonacci aqui, né? É isso pra o pessoal colar na cara daquele meme lá da Renata Sorra. Ele colocou na capa toda preta, as capas pretas, tá? Um anarquista com capa preta. Mas enfim, muito legal. E eu, tipo, aí eu não sei se para ser educado ou não, ele foi a única pessoa que falou que gostou do meu livro, né? Acho que foi para ser educado. Que ele falou, não, achei bem legal, principalmente essa parte aqui de combate e tal. Né, os livros dele não tem muito isso, são tipo, bem dias de hoje e tal. No máximo vai ter um cara dando pipoco explodindo na cabeça de alguém. E o meu é ficção científica, tá? E aí quais são as críticas, né? As críticas que tem, que eu posso falar, são os meus irmãos, que são muito honestos, eu agradeço, né? Na prática, os dois falaram a mesma coisa. Eles falaram, o Plínio foi mais enfático, falou que parece uma novela da Globo isso daqui, porque tem romance, tá? Então, eu sei que quando você tem a palavra romance, você tem que fazer um romance, que quer dizer que tem que ter umas 100 páginas, né? Não quer dizer que é um romance, mas no meu tem romance junto. É um romance meia boca? Cara, você tem que ver assim. Nessa época aí, eu era um solteiro convicto, né? E assim, uma experiência real, de um convívio real com pessoas, nem é o caso de entrar nos livros, porque o livro é ficção, então eu não me preocupei, tá? Se eu tinha experiência suficiente para isso, porque assim, eu nunca tinha namorado, nunca tive um relacionamento de mais de, bom, até conheci, mas fixo mesmo, um relacionamento, eu não tinha. Então, você pode falar, por isso que tá uma merda isso aqui, mas pra mim, eu acho que não é o caso, porque justamente todos os personagens têm problemas seríssimos de maturidade aqui, por um motivo ou outro, né? Por serem humanos ou por serem humanos em formação, por não serem humanos, estarem se transformando em humanos. Então, eu não acho que isso seja o problema, tá? E gente desse tipo existe, tá? Praticamente eu era uma pessoa, eu ainda sou imaturo até, e aqui eu era mais imaturo até, né? E o personagem principal que tem alguma inspiração em mim, ela se inspira num eu mais antigo ainda, então ele é mais imaturo ainda, tá? Mas eu procurei separar bastante. Então, é uma ficção, os personagens, todos eles têm alguma inspiração,
não são, eu procurei pegar trejeitos, então não são realmente as pessoas, tá? Eu sei que tem um livro de um amigo aqui que chama Cada Um Vive Como Quer, que eu até pensei que ele estava contando a história dele mesmo, mas na verdade ele está contando a história de um personagem fictício que eu acho que tinha muita vivência dele. O meu primo recentemente escreveu um livro que é muito parecido com isso. Ele coloca um personagem fictício e muitas experiências dele, e eu acho que é o caminho mais fácil para quem está começando, né? E aí foi parecido com o que eu fiz, sim. Só que eu procurei pegar algumas coisas minhas e sair alterando mecanicamente. Isso daqui não, isso aqui vai ser aqui. E tipo, isso daqui, se eu tivesse feito isso daqui, eu seria assim, lá, 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 e aí ia misturando, ia pegando outras coisas, enfim, para montar o personagem. Eu procurei, como eu falo, né, que eu sigo uma linha meio Stephen King, que eu tô captando com uma antena, eu procuro não interferir muito no que eu capto, não ficar pensando. Então eu procurei manter bem fiel ao que eu estava pensando, sem mexer muito, tá? Então é mais secundário essas mexidas em personagem. E aí, assim, o personagem principal, ele é um programador, numa época que eu não era programador ainda, tá? E ele era um programador, e era legal ele ser programador justamente para ele ter interação com IA. Então os personagens principais são uma IA e um programador. E antes da modinha da IA, né, 2017, muito antes da modinha da IA. Só quem estava na área de programação estava vendo isso. Eu tinha feito técnico, estava ali começando a FATEC, não estava entrando na matéria ainda. Eu tive uma matéria que abordou IA e eu não tive, na época que eu escrevi, eu não estava nela ainda. Então realmente tudo que saiu de IA daí tinha uma ou outra coisa mais acadêmica, mas a grande parte vem de minha influência de gibi, de HQ, né? E aí, tanto que é ficção científica pura, tá? Não dá pra falar que... então, tudo que eu absorvi, né, de nanotecnologia, de HQ, de Dragão Brasil, né, tudo que a Dragão colocava de nanotecnologia lá nas histórias, foi tudo de ficção, tá? Então é um livro de ficção mesmo. E aí tem essa peculiaridade. Vários personagens aqui são homenagens a amigos meus da parte externa deles, tá? Não é nenhuma discussão sobre parte interna, de como eles são, mas sim, eu peguei personagens e falei, pô, é legal pegar maneirismos deles e colocar no personagem. Então não dá pra falar que meus personagens são falsos, né? Que eles são irreais e tal. Você pode criticar de tudo quanto é jeito o meu livro, menos falar que os personagens são falsos. Eles são... na parte externa, eles são muito semelhantes a vários amigos meus na parte externa deles, tá? Principalmente os secundários. Aí vem os primários, os personagens primários, né? O principal tem muita coisa que eu procurei de colocar maneirismo meu nele. Então também é um personagem pouquíssimo falso. Ele é um personagem pouquíssimo falso, porque tem muita coisa minha nele e muita coisa que era do meu eu do passado, coisa que eu não acreditava mais, coisa, né? Que eu não agi, e alguma alteração ou outra, tá? Então não dá pra falar que esse personagem também é um personagem falso. E aí vem o resto dos personagens, que são todos fictícios e não tem, eles propositadamente eles são falsos, né? Eles não são reais e não tem como eles serem reais. E aí existe toda uma elucubração aí para pensar como eles se tornariam reais, porque eles passam por um processo, de virar seres biológicos. E aí como que isso acontece? Então tem todo um pensamento por trás disso, e não tem como falar que eu fiz bosta aí, né? Então por que eu tô falando isso? Porque eu tive várias críticas lá, assim, de notas baixas, várias, assim, sei lá, 2, 3, sei lá. Pouca gente avalia, né, quando lê. A maioria não avalia. Então, deram nota 1, né, 1 estrela, 2 estrelas. E aí pode ser que do ponto de vista literário tenha vários problemas esse livro, porque eu até escrevo. Um dia eu gostaria de ter feito letras, eu já pensei muito no passado, hoje eu não ligo mais.
E aí a minha estrutura de português vem do que eu aprendi no ensino médio e de leitura, né? Não tem nada demais aqui. E eu não fui atrás, eu me recuso. Como eu falei, eu tenho essa ideia. Stephen Hawking, do Torre Negra, né? De captar o negócio e manter o mais puro possível. Eu não me importo se tá legal, se tá bonito, se usou técnicas para chamar atenção. Não me importa, eu não me importo que gostem ou não. Essa é a verdade. Eu escrevi esse livro pra mim, essa foi a verdade. Eu tava com umas ideias malucas na cabeça. E conforme eu colocava no papel, cara, eu quase dava risada junto. Eu gostei muito do resultado, eu gostei muito mesmo até hoje. Eu abro ele e aí, por exemplo, uma pessoa fala: nossa, mas você gostou disso? Sua mente é torta mesmo. E ela é torta mesmo, tá? E eu gostei muito do livro. Então, assim, eu estou plenamente satisfeito com ele. E eu não ligo, né? E eu acho que a maioria das pessoas deveria ser assim. Eu falei do Richard Baker, né? Que ele não publicou o livro dele. O cara escreve bem pra caramba, velho. E ele não publicou o livro dele por receber negativas e tal. Tudo bem ter uma autocrítica, mas, cara, isso aqui é arte. É arte, gente. Você vai ligar porque os outros falam da sua arte? Assim, se tem uma crítica construtiva, digamos assim, desenho, o cara fala: ó, se você quiser melhorar a anatomia aqui, não sei o que lá, e você quiser seguir, tudo bem. Agora, se você desenha torto porque você quer, você gosta e acha bonito, fuck off. Continue, é arte. Enfim, quer dar nota baixa, dê nota baixa, porque a arte é feita para ser avaliada mesmo. Mas é aquela velha história, é arte, cara. Não tem que falar: não, por que você não se joga da ponte? Nossa, que coisa horrível, nossa, isso aqui é uma desinformação, isso aqui. Não lê, né? Desiste, para no meio, né? Não vejo muito porquê. Enfim, eu ainda gosto muito, é impressionante, eu gosto muito do livro. Ele poderia ser um pouquinho maior, um pouquinho mais trabalhado, mas é aquilo, eu tava com um prazo ridículo, não ficou do jeito que eu queria, não entrou todos os diálogos que eu queria que entrassem, eu não lembrava mais no meio do caminho. E aí, assim, esse personagem principal, além de pegar muita coisa minha, eu quis colocar, uma das ideias de colocar aqui é guardar várias memórias minhas nesse livro. Então, completamente secundário, não tem nada a ver com a história principal, mas tem várias histórias minhas aqui da vida real, que, assim, várias coisas que eu vivi eram tão bizarras e ridículas, e eu esqueci de colocar um monte, que eu coloquei o personagem principal lembrando ou comentando com alguém essas coisas, ou coloquei na narrativa. São várias histórias. Uma das histórias foi que eu pegava um ônibus pra USP lá, voltando da USP uma vez, um bêbado começou a querer arranjar encrenca comigo. E aí teve uma hora que o cara não parava, velho. E teve uma hora que eu falei: mano, ou eu vou dar um soco na cara desse maluco, agora mesmo, assim, não era nenhum monstro, o cara era magrelo igual eu, tá? Ou vou dar um soco na cara desse maluco agora mesmo, ou vou beber com ele. Eu falei: o que você tá tomando? Aí o cara, isso aqui, lá, mas você não tomaria que você. Aí eu falei: me dá isso aqui, velho. Aí eu virei, aí tipo, o cara virou completamente. O cara falou: pô, eu achei que você era mó bunda mole, com esse cabelinho, aí não sei o que lá, você é gente boa, mano. Foi uma história bizarra, cara. Bizarra. E tem várias, tem uma outra que eu peguei um ônibus e uma velhinha, coitada da velhinha, tinha um problema intestinal horrível, e foi como se eu fosse respirando o ar de um lixão dos mais horríveis do trajeto da Moca até a Praça da Sé. Ainda bem que era só essa, né? Não era, na época não era o ônibus inteiro, descia no terminal e pegava outro. Se fosse até a USP eu tinha morrido. E tem várias histórias, né? E faltou história. Tem a história de um rapaz que eu acho que eu lembrei o nome dele, que tipo, o cara só pediu um negócio, eu não tinha dinheiro e tal, e aí eu troquei ideia e o cara acabou chorando, contando, e tipo, eu até me emocionei. Tem várias histórias aqui que eu fui colocando só para lembrar, para guardar as memórias, e isso encheu um pouco o livro, né? Ajudou a encher o livro, porque na pressa ia ser difícil de usar tudo isso de ficção, né? Então não tem como falar que o personagem principal não é verossímil, porque ele é praticamente uma mistura minha com ficção, né? Tem muita coisa ali. Eu acho que tem várias histórias que eu não consegui colocar, que eu esqueci. Tinha uma
Eu costumava falar pro Elcio que a gente tinha magnetismo sobrenatural, uma desvantagem em Berto, que a gente atraía maluco, cara. E aí teve uma que me pararam para falar da camiseta, eu nem lembro mais. É por isso que eu queria colocar aqui, porque minha memória é ridícula e eu deixei passar. Que me pararam por causa de camisa de banda para falar. Era uma pessoa bem maluca, cara. Uma viagem com o tio Bão, só eu e o tio Bão, não sei se foi pro Mato Grosso. Que eu tinha uns 14, uma mulher de, sei lá, eu tinha uns 20, não sei, com uma camisa de rock também, começou a trocar ideia comigo numa parada, e o tio Bom ficou me zoando, e a rainha do rock aí, Lucas? Enfim, essa não entrou aqui, teve várias que eu não consegui lembrar a tempo de colocar. E aí, assim, são vários capítulos. Então começa com a amiga peculiar aqui, aí tem o saque, então toda essa parte trabalha, assim, tinha muita fantasia minha, que eu pensava, pô, o que eu vou fazer se eu ficasse rico e tal, e eu fui colocando isso também na história, né, e no fundo não serve pra nada, né, no decorrer da história, e hoje, assim, eu penso que o que eu queria de moleque, de ficar milionário, comprar Ferrari e tal, se eu conseguisse ganhar na Mega Sena, eu acho que hoje não. Acho que daria mais dor de cabeça uma porcaria dessa do que tirando você ter a tranquilidade pro resto da vida, né? Se você fizer as coisas certas, o resto é dor de cabeça. Aí, por exemplo, tem reunião de família. Foi muito legal nesse negócio de família que eu peguei peculiaridades do meu pai para botar em um dos irmãos. Então tem muita o ceticismo do meu pai. Eu botei nesse personagem, um dos irmãos, muito cético e tal. Da minha mãe eu não lembro se eu coloquei muita coisa, tá? Na época ela estava viva, né? Meu pai já não estava. Aqui, preparação para o ataque e tal. Na época o presidente era o Trump e o presidente do Brasil estava o Temer, tá? Então por isso tem toda uma temática aqui, né, no Congresso e tal, de restauração do governo da Dilma, né, por meios ditatoriais e tal. Então, e aí eu não usei nomes, o único nome que eu usei aqui foi do Suplicy, que eu pensei, bom, eu vou pensar num cara que não me processaria, e foi Suplicy. Eu falei, Suplicy não vai me processar sem eu pedir autorização, vou botar o nome dele. Então ele é o único personagem que não teve nome alterado. O resto teve. O Temer, claro que teve, eu usei um dos outros, um nome do meio dele que ninguém sabe, que é Barbar, né? Tem até uma pichação, fora Barbar, fora Barbárie, que o Jorge falou, essa sacada foi muito boa e tal. E aí, enfim. E tem o drama pessoal aqui, ó, que a gente chega aqui depois do discurso na ONU e tal. Então, tem muita coisa que é infantil e que eu pensei, pô, um eu mais infantil com certeza faria, não estaria nem aí, né? E aí eu já tinha muita internet, foi legal trabalhar com isso também, né? De colocar como seriam discussões na internet, como que as pessoas iriam interagir com esse tipo de coisa, numa era que todo mundo sai postando comentário, né? Faz cancelamento, como seria isso? E aí, assim, dos meus amigos, o principal capítulo é esse daqui, Aventura Dentro da Esfera Negra, tá? E foi um dos capítulos que eu mais gostei de escrever, porque é muito divertido, porque é uma aventura, né, em realidade virtual, o mais realista possível, né? Então, como seria, tal, pensando nisso, pô, o que a gente colocaria numa aventura virtual? A gente ia botar cheiro, porque é complicadíssimo, né, cara? Uma coisa é você jogar com seu personagem lá, o seu personagem morrer, tomar porrada, sofrer magia névoa fétida, e você, se você jogar imersivamente interpretando seu personagem, o que a gente faz? E aí eu trabalhei bastante isso nesse daqui. As personagens dos meus amigos ficam bem claras aqui nessa parte. E aí vem o drama romântico, né, do personagem principal, que tem um pouco a ver comigo, porque a minha experiência era toda platônica praticamente, né? As experiências físicas desastrosas e parcas que eu tive até a época não foram muito influentes, foi mais a parte platônica mesmo, que eu era extremamente besta. Eu tinha uma mania de primeiro pegar uma aparência física, né, ideal minha. Então nessa época aí eu achava o creme de la creme, aquela cantora, eu ainda acho ela muito bonita, a que fez o filme com Jack Chan, de Jennifer
Love Hewitt. Então eu tinha até papel de parede no trampo dela. E eu tinha essa mania de pegar algumas pessoas e de aparência muito bonita e sair idealizando como que era a pessoa. Um negócio bem platônico, bem romance medieval, bem ridículo. E que graças ao cosmos eu não tenho mais, né? Eu até me impus isso quando eu cheguei para os 30. Eu falei, bom, agora parou, chega disso. E se eu não parasse, eu não sei como estaria hoje, né? Não que me importe muito, mas e aí tem muito disso, né? Com a diferença de que a interação aqui existia com personagens igualmente imaturos, porque eles não eram humanos de verdade. Então tem toda essa parte aqui da inspiração no personagem principal, numa parte mais platônica mesmo, e desses personagens imaturos, como que eles iriam reagir a um romance, sendo que eles não eram humanos, e aí tem toda essa treta. E aí, bem, enfim, tem o que eu achei que a parte mais de drama que eu acho que só pega eu mesmo, que eu estava escrevendo assim, que eu achei que eu fui fiel ao que eu queria. Não sei se eu tenho o poder narrativo suficiente para atingir outros aqui, mas seria esse capítulo Chamas e Lágrimas, que morre um dos personagens, né? E aí tem todo um drama, o que é ser humano, né? Porque o cara nem era humano antes e agora é humano, e o que é isso? E aí, enfim, o livro termina com a parte de tipo, pensar o que é um humano, um download, cara, um download, você continua sendo humano. Então tem várias inspirações aí, e aí, enfim, é isso aí. Então é isso, e aí eu pensei até em fazer depois do fim, eu gostei do fim, gostei do epílogo, gostei do epílogo bastante também, enfim, eu gostei do livro, né? E aí eu pensei até em fazer um livro de contos desse universo. Isso ainda está na minha cabeça, de fazer uns contos, tipo, uma velhinha que não tinha mais amigos, e ela começa a conversar com o robô dela, que absorve a fumaça do cigarro dela, né? Que é uma das coisas que a Oráculo coloca para evitar conflitos na sociedade. E eu tenho essas ideias e talvez um dia elas chegam, eu chegue a colocar em papel, né? Vamos ver o meu tempo. Enfim, era isso.